Olá, meus amigos, um dia de muita paz e muita pá para todos nós. Hoje, exatamente 10 de abril de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Lázaro Redivivo. Conseguimos finalizar, aprendemos bastante no capítulo 15, a pergunta daquela mãe para um amigo espiritual, Humberto de Campos, qual o conselho que ele daria para uma mãe da terra. E fizemos o estudo, que foi o estudo 15, o capítulo 15. Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, capítulo 16, intitulado O Caso do Rico. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Eu vou pedir para a Rondelli fazer a prece para a gente. E logo depois nós vamos adentrar no Evangelho de Lucas, porque aqui o Humberto de Campos ele vai se reportar a parábola do mal rico, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Vamos envolver então nossa querida Rondelli, que vai fazer a nossa prece de gratidão. Querido amigo Jesus, gratidão por mais esse dia de estudo, por tu nos receberem na tua casa, nos dando oportunidade do estudo, do trabalho, que nós possamos, Jesus, aproveitar a oportunidade, porque quantas vezes nós já te abandonamos no meio do caminho, mas hoje estamos trabalhando em nós com esforço para não te abandonar mais. Que nós possamos aproveitar cada minuto da nossa vida para aprender a sermos melhores. Envolve os trabalhadores desta casa, desta atividade, na paz, no amor. Abençoa os nossos irmãos que ainda não puderam chegar, ainda estão chegando, aqueles que já estão aqui. A nossa irmã que irá conduzir o estudo da noite de hoje, que nós possamos, Jesus, ser digno de ser fiel a Ti. Obrigado, Jesus, por tudo que Tu nos deste, por tudo que Tu nos dás. Que assim seja. Obrigada, querida. Então, no início da fala, o caso do rico, o Humberto de Campos nos fala assim: conta-se que o rico da parábola, após desiludir-se quanto aos propósitos de voltar à terra. Então, vamos entender a parábola? Então, pega o teu Novo Testamento, vai no Evangelho de Lucas, procura o capítulo 16 e vá até o versículo 19. Eu estou com a Bíblia de Jerusalém, tá? Vamos lá. É uma parábola. Na época do nosso Senhor Jesus, não havia o ensino como hoje. Então, o ensino era um ensino oral, porque eram poucas as pessoas que sabiam ler e escrever. Porque ler era uma profissão, escrever era uma profissão. Eram os escribas, pessoas especializadas que podiam escrever. Então, se a Narumi quisesse mandar uma carta para Ana, ela tinha que ir até um escriba, pagar, ditar e ele que escrevia. Porque não podia errar, porque não tinha como apagar. O material muito caro, então tinha que ser um profissional da escrita, que é o escriba, ok? Então a gente já percebe que a forma de se aprender não era lendo, era ouvindo. É o que a gente chama de ensino oral. Então, o que se fazia? Para fixar uma lição, qual a melhor forma de fixar uma lição se não é contando uma história? Então, fazia parte dos ensinos as parábolas. Então, o propósito de uma parábola era justamente o quê? Ensinar uma lição de cunho moral muito grande. Então, aqui, o nosso Senhor Jesus não fugiu do métier, não fugiu do que se fazia. Então, ele também, para ensinar, ele contava parábolas. Então, parábola não é uma história que aconteceu, mas é uma história para ilustrar uma grande lição, tá bom? E aqui ele deu nome aos personagens, ele chamou o pobre de Lázaro,
que tu não vai confundir com o Lázaro que ele levantou do sepulcro, porque o Lázaro que ele levantou do sepulcro, aquilo foi autêntico, aquilo não foi uma parábola, aquilo aconteceu. Aqui no caso não, é uma parábola. Vamos lá então? Então vamos lá, parábola do mal rico e o pobre Lázaro. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino. Então hoje pensa assim na grife mais cara que tu possas imaginar. Ele se vestia assim, tá? Então, ele se vestia de uma grife caríssima. E linho fino. E cada dia se banqueteava com requinte. Comia do caviar para lá. Então você vê que era uma pessoa de muito poder aquisitivo e que ostentava bastante, tanto no que vestia como no que comia, dentro da parábola. Jesus está apresentando o personagem dele. Um pobre chamado Lázaro, ele deu o nome dentro dessa parábola, jazia ali, estava ali à sua porta, quase morrendo, tadinho. Jazia à sua porta, coberto de feridas. Então ele tinha ali, quando ele diz assim na porta, não é que a criatura estava na porta, mas era assim, era impossível sair da casa dele e não se deparar com a miséria de Lázaro. É como uma força de expressão, estava ali na sua porta. E ele estava coberto de úlceras, abandonado, miserável, com fome e doente. Ou seja, tem todos os pontos necessários de dizer assim, sou um miserável precisando de ajuda. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico. Ele tinha vontade de pegar as migalhas que caíam da mesa do rico. A sobra da sobra da sobra. Por quê? O homem não se alimentava do melhor. Então a sobra para Lázaro seria um verdadeiro banquete. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Ou seja, Jesus diz assim, os cachorros, que são seres irracionais, davam mais atenção a Lázaro do que aquele ser humano, que é um ser humano dotado de inteligência, com toda a capacidade material, tinha todos os recursos para poder ajudar o Lázaro. Mas quem ia lamber as feridas do Lázaro era o cachorro. Por que será que Jesus colocou o cachorro no meio disso? Pensa na chamada para a gente. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Até os cachorros vinham fazer alguma coisa. E o rico, nada. É que a gente pensa assim, como a Mita falou, tia, os animais eles vão lá e lambem as feridas, né? O cachorro, um ato até mesmo instintivo. E a gente para pensar assim, nós somos criaturas dotados de livre-arbítrio. Então a gente usa o nosso livre-arbítrio para fazer escolhas. E essas escolhas quase sempre é não obedecer a Deus. Continua a parábola. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Então eles perguntam assim, mas tia, o fato de ser pobre, isso já garante a gente ser recolhida por anjos nobres, né? E está aí no seio do pai Abraão, que o pai Abraão era o patriarca hebraico, né? Então o respeito por Abraão era muito grande. Não, uma das características do Lázaro, ele não reclamava. Você vê que ele só aguardava pelo menos comer o resto da mesa do rico. Jesus não coloca, e ele diz que os cachorros iam lamber, mas não coloca Lázaro aqui reclamando, se maldizendo. Você pode ver, ele não fala em Lázaro. Então Lázaro, dentro da parábola, sofreu, expiou e não reclamou. Então agora Lázaro foi recolhido, porque às vezes a gente pede uma vida de facilidades, uma vida de prazeres, uma vida sem dor, uma vida de realizações de forma horizontal. A gente pede muito isso. Só que na condição de criança nós não sabemos o que pedimos. Por quê? Porque como nós somos espíritos bem enrolados com a lei, o melhor para quem está enrolado é desenrolar. E a forma de desenrolar é expiar o mal que fizemos. E ninguém expia tomando água de coco
mergulhando no mar. A gente expia e aprende nas provações e nas dificuldades da vida. Então, que bom termos a oportunidade de expiar. Então, dentro da parábola, Lázaro estava em expiação. Porque o que me falta em excesso hoje foi o que eu abusei ontem. Eu me recordo a gente estudando o livro O Consolador, quando Emmanuel fala das mulheres que foram infiéis com o esposo e com o lar. Infiéis, elas reencarnam novamente, passam uma vida inteira com uma grande vontade de casar em casa. Ou então é aquela funcionária, empregada doméstica, que passa uma vida inteira cuidando da casa do outro e dos filhos do outro, porque outrora não soube valorizar, não é verdade? Então, tudo aquilo que me falta e que me dói muito essa falta é porque outrora eu abusei. Então a gente percebe dentro da parábola que Lázaro estava no processo expiatório. Então, um está expiando e o rico está o quê? Se enrolando. Dos dois, quem está na frente? Lázaro, que já está consertando. Já está reparando, na verdade. Morreu também o rico e foi sepultado. Porque o pobre morre, mas o rico também morre. Né? Não tem diferença. É a mão que iguala, né? A mão da morte. Na mansão dos mortos, como se falava dentro do judaísmo, em meio a tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro, o rico. Olhou de longe e viu Abraão e Lázaro. Lázaro em seu seio, no seu colo. Então exclamou o rico: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou atormentado nesta chama. Aí você diz: tia, tem fogo? Tem. Um fogo que arde, chamado consciência. Abraão respondeu: filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante tua vida e Lázaro, por sua vez, os males. Filho, lembra que tu só teve facilidade e Lázaro só dor. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Foi o fato dele ter sido rico que o atormentou? Não, foi o uso que ele fez da riqueza emprestada por Deus. Por que é o empréstimo? Porque ele dá e ele tira. Agora o rico voltou para o mundo espiritual, mas a riqueza toda ficou. Então logo Deus tirou. Então por isso que é um empréstimo, é uma administração, não é uma propriedade. O que é propriedade minha? A minha conduta moral. Esses são os verdadeiros tesouros. Tudo aquilo que eu adquiro e alcanço moralmente, isso é meu. Para onde eu for, eu vou levar. Entende? Abraão respondeu: filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante tua vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além do mais, entre nós e vós existe um grande abismo. Entende? Entre Lázaro e Abraão e entre o rico existe um grande abismo na separação. Eu posso chamar esse abismo de sintonia, de conduta moral, de nível de evolução. Vamos pegar aqui a obra Nosso Lar, a nossa obra que fala, que mostra e nos apresentou o mundo espiritual. A mãe de André estava junto com ele? Não. Existia um abismo muito grande entre eles? Existia. Existia. Ele não podia ir para onde ela estava. Ela até poderia vir, mas ela não conseguiria levá-lo. Porque o mal rico, ele não quer continuar onde está. Ele quer ir para onde está Abraão e Lázaro. Tem como ele ir? Não tem. Abraão pode vir? Pode. Vir o quê? Dizer: oi, eu estou aqui. Você pode me levar? Não, não posso. Vai vir para quê?
Se o propósito do rico era ir para onde estava Abraão. Então existe um abismo entre nós. É impossível tu passar daí para cá. E além do mais, entre nós e vós existe um grande abismo, a fim de que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós não possam, nem tampouco atravessem de lá até nós. Então diz, quem está aqui não pode estar aí, porque a vibração não tem. É tipo assim, Abraão pode, não, eu vou ficar aqui contigo. Não tem como. A gente vem, acolhe e volta para o nosso lugar. E da mesma forma vocês também não podem ir para lá. Não é que existe uma autorização. Ah, eu vou te autorizar, tu pode ir. Não, gente. É vibração. O dia que a gente conseguir entender isso, aí a gente vai ficar mais lúcido. Cada um de nós estamos em determinada faixa de sintonia. O que determina essa faixa de sintonia é a minha conduta moral. Isso é um fato. Então, eu estou nessa faixa de sintonia e eu vibro com esse tipo de espíritos que está de comum acordo com o meu grau de evolução moral. Se eu sair do corpo agora, eu vou apenas enxergar a faixa que eu estou em sintonia. Então, se eu me esforço para me tornar um ser humano melhor, se no meu dia a dia eu estou em luta constante para me tornar um ser humano melhor, isso já é excelente. Eu vou estar em sintonia com espíritos que estão nessa mesma luta de esforço. Logo, eu vou me deparar com eles. Agora, se eu estou aqui na Terra, vivendo uma vida horizontal, de prazeres, de orgia, de orgulho, de egoísmo, de vaidade, eu estou em sintonia com esses mesmos tipos de espíritos e ao sair do corpo eu vou me deparar com a realidade deles e a minha, de dor. Então, não é Deus que diz, você vai para lá e você vai para cá. Somos nós que falamos aonde estamos conforme a nossa sintonia. E sintonia é uma lei inderrogável. Ninguém tem como ludibriar isso. Ou é ou não é. Entendeu? Ele ainda replicou, implorou, pediu, pai Abraão, né? Eu te suplico, envia então Lázaro até a casa de meu pai, pedindo para o Lázaro, que é espírito, vir até a casa dele aqui na terra, para quê? Pois tenho 5 irmãos, que leve a ele seu testemunho, para que não venham eles também para este lugar de tormento. Olha a parábola. Vai lá, avisa o povo que eu estou no inferno, para ver se eles mudam de atitude e não venham para cá. Olha a parábola Jesus contando. Jesus continua. Abraão, porém, eu imagino Jesus contando a parábola, né? Um Cristo ilustrando uma lição para a criança, né? Simplificando, né? Abraão, porém, respondeu: eles têm Moisés e os profetas. Ou seja, falta de informação não é. Foi o nosso evangelho de ontem. Falta de informação não é. Eles têm a Moisés, que já está lá, os 5 livros mosaicos. Basta o Levítico, que é pautado em leis, para que ele se tornasse um ser humano melhor. Então ele disse, olha, eles têm a Abraão e têm a Moisés. Os profetas, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Vai ouvir, vai estudar. Disse ele, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for procurá-los, olha, Jesus contando a parábola. Alguém dentre os mortos for lá procurá-los, eles se arrependerão. Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for procurá-los, eles se arrependerão. Mas Abraão lhe disse, se não escutam nem a Moisés, nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, ressuscitar é ficar de pé, tá? Ressuscite dos mortos, não se convencerão. E ele é verdade? A gente está vivendo isso.
Se a gente for ler, estudar a obra Céu e Inferno, ali tem testemunhos vivos de espíritos felizes, espíritos sofredores e espíritos medianos. Está lá as psicografias. Pautado nessa parábola, aí vem o nosso querido Humberto de Campos. Dá para entrar um pouquinho? Rondelli, essa é a sua. Acho que dá, né? O caso do rico. Conta-se que o rico da parábola, que todos nós já conhecemos, após desiludir-se quanto aos propósitos de voltar à terra, a fim de anunciar a verdade aos parentes, atormentado de sede, desceu às regiões mais baixas do purgatório, forradas de fogo devorador. Isso é Humberto falando da parábola. De algum modo, resignara-se com os tormentos que lhe assediavam o coração, porque fizera por merecê-los. Bem o reconhecia, porque disse: pai Abraão, eu estou aqui mesmo, mas vai lá e avisa, né? Ou seja, eu reconheço o meu erro, mas avisa o povo de lá. Despojara, roubara viúvas paupérrimas, perseguia órfãos desprotegidos e provocara a falência de homens honestos. Homem ali trabalhando, né? E apertado, as coisas apertadas, eles foram lá, fecha tudo, não quero saber, problema teu. Faltara a princípios comezinhos simples da caridade. Faltaram assim, as coisas mais simples da caridade ele não fez. Basta ver que Lázaro estava ali na porta dele, dentro da parábola. Praticar a usura, né, e subornar a consciência e as frases. A usura aí, gente, a gente poderia dizer, ele era agiota mesmo, te dou 10, mas tu me devolve 20, tá? Quando você não tem uma consciência frágil, você não se submete ao suborno. Mas se você tem uma consciência frágil, você se submete ao suborno. Sempre decidido a valer-se do fascínio do ouro, aproveitara muita gente invigilante e inclinada ao mal. Volto, se não há uma inclinação para o mal, não tem por que você cair na proposta. Por isso que Jesus nos fala, só lobo cai em armadilhas de lobos. Então, ele responde por ter feito a proposta e quem aceitou também vai responder. A serviço da ambição que lhe era própria. Receando o futuro, amealhara consideráveis haveres para os filhos, acumulou bastante dinheiro para os filhos, rodeara os filhos de vantagens e facilidades econômicas, à custa do angustiado suor dos humildes, por ele convertidos em escravos sofredores. Em suma, fora cruel e fazia jus à punição. Entretanto, não se conformava com a impossibilidade de avistar-se com a família. Por que não voltar à terra para renovar a concepção da mulher e dos filhos? A companheira sempre fora fiel às suas recomendações. Se pudesse falar-lhe, corrigiria tudo a tempo. Todavia, pai Abraão não lhe proporcionara qualquer esperança. Refletia amargurado consigo mesmo, quando surgiu alguém no seio das sombras, a princípio não reconhecer o recém-chegado, mas depois de um abraço o visitante exclamou: não se lembra? Retribuiu emocionadamente. Recordava-se agora. Aquele era Benjamim, filho de Abacuque, que o precedera no túmulo, foi antes. Espantava-o a surpresa do reencontro. Benjamim, tanto quanto ele próprio, fora usurário, de coração frio e duro. O manto roto, esfacelado, estraçalhado, denunciava-lhe a penosa situação. E a cinza que lhe cobria as mãos, o rosto e os cabelos, dava a ideia de que o mísero emergia do bojo ali, do centro de uma cratera. O homem estava no quinto dos infernos, né? Terminadas as saudações da hora, imagina um encontro desse, um todo
esfumaçadinho, o outro também, né? Um verdadeiro churrasquinho. Terminadas as saudações da hora, o rico humilhado expôs-lhe o caso pessoal. Conformava-se com um purgatório tenebroso, no reconhecimento de suas culpas. Contudo, desesperava-se pela impossibilidade de voltar a casa, para relacionar a verdade dos fatos. Lembra que a parábola, o que ele queria? Queria lá voltar. Então, Humberto faz aqui uma parábola em cima da parábola. O outro, porém, após ouvi-lo pacientemente, assegurou: não vale a pena inquietar-se. Voltei e nada consegui. Inquiriu o novo condenado, deixando transparecer na voz um raio de esperança. Voltou? Sim. E chegou a visitar sua casa, sua mulher, seus filhos, seus servos, suas propriedades, suas terras, seus jumentos, seus camelos, seus bois? Sim. Visitou o templo? Visitei. Tornou a cruzar nossos campos? Tornei. O rico chegou a esquecer as aflições do momento e, contemplando o interlocutor, admirado, prosseguiu: e os familiares reconheceram-no? O interpelado entrou em silêncio. Algumas lágrimas umedeceram-lhe os olhos sombrios. Instado ali, pedido com insistência pelo amigo, informou com desapontamento: visitei a família, detive-me nas propriedades que julguei me pertencessem, rendi homenagem aos tesouros de nossa raça, mas ninguém me reconheceu. Decorridos alguns dias, sobre a morte do meu corpo, desarmonizaram-se meus filhos por questões da herança que lhes deixei. Rúben amputou o braço de Eleazar numa cena de sangue. Esaú amaldiçoou os irmãos e entregou-os ao vinho pela ausência do trabalho. E Simeão enlouqueceu no vício. Minha esposa, não obstante a idade, apaixonou-se por um rico mercador de tapetes que se assenhoreou do nosso dinheiro e das preciosidades domésticas que me eram mais caras, conduzindo-a para Cádiz. Minhas terras de Gaza foram vendidas a qualquer preço a libertos romanos. Meus camelos foram entregues a troco de reduzidas moedas a velhacos negociantes do deserto. Meus bois foram mortos, meus jumentos dispersos. Alguns de meus servos fugiram espancados, enquanto outros foram vendidos para Chipre. Minhas propriedades rurais mergulharam no mato, caindo no abandono e entregues a criadores de cavalos e porcos. Nessas horas eu digo, olha, gente, escuta a música católica, segura na mão de Deus e vai, fica lá. Você vê que a proposta na parábola, Senhor, eu posso voltar para avisar todo mundo, né, meus irmãos? E Jesus disse, olha, eles têm a Moisés, têm aos profetas, mas Senhor, se dos mortos, se ele não escuta os vivos, vão ouvir os mortos, né? E aí Humberto de Campos levanta agora um novo ponto. Voltar para falar é se deparar com a realidade que você não quer enxergar. Porque a gente, quando está aqui, a gente tem certeza que a gente é o centro do universo. Por exemplo, as mulheres, ela enfia na cabeça que se ela não estiver dentro de casa, a coisa não vai andar. Vai. E tu tem duas opções. Pode andar melhor ou pior, mas que vai andar, vai. E as pessoas substituem a gente com uma rapidez muito grande. Então,
O que eu tenho que entender como uma espírita que sou? Saiu daqui, dê continuidade no mundo espiritual. Se os amigos chegarem, se você quer visitar, você ainda pergunta, você acha bom? Porque se você não acha, eu fico por aqui mesmo, não tem problema nenhum. Eu não vou resolver nada lá. Entendeste? Porque vim para cá, olha aqui o sofrimento desse cidadão, gente. A mulher arrumou logo outro fofo, ainda pegou a herança e deu pro fofo. Um filho cortou o braço do outro filho, o outro caiu na bebida. O outro enlouqueceu. O outro surtou de vez, vai fazer o quê aqui? Mostrou o rico uma careta de angústia e perguntou: mas a mulher e os filhos não o reconheceram? Visitei-os à noite para conversarmos a sós. No entanto, expulsaram-me em desespero, insistindo para que eu descesse para sempre aos infernos. Em vão procurei fazer insinuar-me entre eles. Não acreditaram na minha presença e fizeram-se surdos às minhas palavras. Então ele tentou vir no momento do sono. Pronto, disseram que era coisa do demônio, sai de perto. E depois ele tentou intuir. Esse não. Ninguém conseguiu perceber nada. Ninguém disse, não, isso é coisa da minha cabeça. Desencantado, o rico perguntou: não fez reclamações aqui? Não rogou socorro de pai Abraão? Voltou-se o companheiro explicando gravemente: pedi o amparo dos mensageiros de Jeová. Entretanto, em nome dele, nosso eterno Senhor, esclareceram-me que a obra era minha, que nunca fui verdadeiramente esposo de minha mulher e pai de meus filhos, nem amigo dos cooperadores e dos animais que me serviam diariamente. Jamais auxiliara os meus na aquisição dos valores positivos do espírito imortal, e nem criara nas propriedades de que fui mordomo infiel o ambiente de amor e harmonia, calma e confiança que Jeová em vão esperou de mim. Apegara-me simplesmente à usura, ao egoísmo, à admiração e culto de mim mesmo, dilatando a vaidade de minha dominação indébita. Ele angariou amigos? Não, em lugar nenhum. Nem a esposa. E mesmo que você venha angariar, você fez tudo bonitinho, ainda assim não espere retorno. Porque a gente crucificou Jesus. Porque aí você faz um estudo desse, você é show agora, vou angariar 1000 amigos, vou ser um esposo maravilhoso, uma esposa maravilhosa, uma mãe maravilhosa. Aí você tá morta de iludida, né? Você vai, desencarna e diz, não, show, tá todo mundo lá, só me esperando, eu vou visitar, vai estar tudo no lugar, tu pode vir aqui e foi substituído tudo. Não esquece que nada é teu. Não esquece que nada é teu. Então a gente tem que fazer pela alegria de fazer, não pelo retorno em receber. Sei que é difícil para um terrícola, né? Mas esse é o treino que nós devemos fazer. E para finalizar, e concluiu com tristeza: por isso, mereci a ironia da sorte e a incompreensão dos meus. O rico ouviu, meditou, consultou as próprias reminiscências, fez um balançozinho, olhou para o passado e, erguendo os braços para o alto, exclamou: glória a pai Abraão, que não permitiu meu regresso à terra e me deu a sede angustiosa e o fogo consumidor para que sarem as feridas de minha alma. Obrigada, porque se eu tivesse ido, a confusão teria sido enorme. Me deu a sede angustiosa, né? O desejo, a vontade de ir, e o fogo consumidor, a consciência, para que sarem as feridas de minha alma.
e, resignado, deitou-se na cinza quente do purgatório, esperando o futuro. E o que a gente chama aí de purgatório é o banco do sossego. É aquele banquinho que tu vai repensar e pensar nas besteiradas que fizestes da vida. Banquinho do pensamento. Foi bom, gente. A gente conseguiu finalizar, eu imaginei que seria, né? Porque a parábola em si é muito rica, mas a gente fez um comentário bem antes. E aí o texto do Humberto é para realmente uma parábola em cima da parábola, né? Ele como se estendesse assim, um pouquinho mais os detalhes. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Parábola não é uma história que aconteceu, mas é uma história para ilustrar uma grande lição. Eu imagino Jesus contando a parábola, né? Um Cristo ilustrando uma lição para a criança, né? Simplificando, né? Nós somos criaturas dotados de livre-arbítrio. Então, a gente usa o nosso livre-arbítrio para fazer escolhas. E essas escolhas, quase sempre, é não obedecer a Deus. Às vezes, a gente pede uma vida de facilidades, uma vida de prazeres, uma vida sem dor, uma vida de realizações de forma horizontal. A gente pede muito isso. Só que na condição de criança nós não sabemos o que pedimos. Por quê? Porque como nós somos espíritos bem enrolados com a lei, o melhor para quem está enrolado é desenrolar. E a forma de desenrolar é expiar o mal que fizemos. E ninguém expia tomando água de coco, mergulhando no mar. A gente expia e aprende nas provações e nas dificuldades da vida. Então, que bom termos a oportunidade de expiar. Então, dentro da parábola, Lázaro estava em expiação. Porque o que me falta em excesso hoje foi o que eu abusei ontem. Na mansão dos mortos, como se falava dentro do judaísmo, aí você diz, tia, tem fogo? Tem. Um fogo que arde, chamado consciência. Agora o rico voltou para o mundo espiritual, mas a riqueza toda ficou. Então logo Deus tirou. Então por isso que é um empréstimo, é uma administração, não é uma propriedade. O que é propriedade minha? A minha conduta moral. Esses são os verdadeiros tesouros. Tudo aquilo que eu adquiro e alcanço moralmente, isso é meu. Para onde eu for, eu vou levar. Entre Lázaro e Abraão e entre o rico, existe um grande abismo na separação. Eu posso chamar esse abismo de sintonia, de conduta moral, de nível de evolução. Não é que existe uma autorização. Ah, eu vou te autorizar, tu pode ir. Não, gente, é vibração. O dia que a gente conseguir entender isso, aí a gente vai ficar mais lúcido. Cada um de nós estamos em determinada faixa de sintonia. O que determina essa faixa de sintonia é a minha conduta moral. Isso é um fato. Então, eu estou nessa faixa de sintonia e eu vibro com esse tipo de espíritos que está de comum acordo com o meu grau de evolução moral. Se eu sair do corpo agora, eu vou apenas enxergar a faixa que eu estou em sintonia. Então, se eu me esforço para me tornar um ser humano melhor, se no meu dia a dia eu estou em luta constante para me tornar um ser humano melhor, isso já é excelente. Eu vou estar em sintonia com espíritos que estão nessa mesma luta de esforço. Logo, eu vou me deparar com eles. Agora, se eu estou aqui na Terra, vivendo uma vida horizontal, de prazeres, de orgia, de orgulho, de egoísmo, de vaidade, eu estou em sintonia com esses mesmos tipos de espíritos e ao sair do corpo eu vou me deparar com a realidade deles e a minha, de dor. Então, não é Deus que diz, você vai para lá e você vai para cá. Somos nós que falamos aonde estamos conforme a nossa sintonia. E sintonia é uma lei inderrogável. Ninguém tem como ludibriar isso. Ou é ou não é.
Eles têm Moisés e os profetas. Ou seja, falta de informação não é. Vai ouvir, vai estudar. Isso aqui é como se estivesse falando para nós espírita. Olha, tá vendo? Os mortos estão falando com você. Vocês já se arrependeram? Não é verdade? E a gente que participa de reunião mediúnica, que escuta, ó. Ai, que dor. E a gente sai dali e continua o mesmo cão de sempre. Quando você não tem uma consciência frágil, você não se submete ao suborno. Aproveitara muita gente invigilante e inclinada ao mal. Volto, se não há uma inclinação para o mal, não tem por que você cair na proposta. Por isso que Jesus nos fala, só lobo cai em armadilhas de lobos. Voltar para falar é se deparar com a realidade que você não quer enxergar. Porque a gente, quando está aqui, a gente tem certeza que a gente é o centro do universo. E as pessoas substituem a gente com uma rapidez muito grande. Então, o que eu tenho que entender como uma espírita que sou? Saiu daqui, dê continuidade no mundo espiritual. Se os amigos chegarem, se você quer visitar, você ainda pergunta, você acha bom? Porque se você não acha, eu fico por aqui mesmo, não tem problema nenhum. Eu não vou resolver nada lá. Nessas horas eu digo, olha, gente, escuta a música católica. Segura na mão de Deus e vai, fica lá. Aí você está morta de iludida, né? Você vai, desencarna e diz, não, show, tá todo mundo lá, só me esperando, eu vou visitar, vai estar tudo no lugar. Tu pode vir aqui e foi substituído tudo. Não esquece que nada é teu. Então a gente tem que fazer pela alegria de fazer, e não pelo retorno em receber. Sei que é difícil para um terrícola, né? Mas esse é o treino que nós devemos fazer. Amigos, vocês que estão acompanhando, amigos, amigas do nosso canal, se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecemos então a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre por excelência, e aos amigos espirituais aqui presentes que conduziram mais uma vez o nosso estudo. Graça te damos.